Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, no amor de Maria e São José, que a graça de Deus superabunde em vossas casas e família. Eu quero deixar uma mensagem hoje para cada irmão, para cada homem, para cada cristão do sexo masculino. Isso mesmo, a você. Em especial, ou especialmente, aos meus irmãos, aos meus fraternos, não é? Católicos, apostólicos romanos, a você que é homem e é devoto de algum santo, de algum irmão que já viveu em algum momento neste mundo em que nós vivemos atualmente, desde os tempos bíblicos, né, desde aqueles irmãos e irmãs, né, porque alguns também são devotos de algumas irmãs, enfim. Tem então santas, né, declaradas santas pela igreja, que foram, não podemos deixar, né, de dizer isso, exemplos a serem não só vistos, mas seguidos, e daqueles que não estão nas Sagradas Escrituras, mas foram, em seu tempo, homens, né, pessoas santas, as quais hoje muitos de nós os veneramos, os temos como santos homens de Deus e nos dizemos sermos deles discípulos, devotos, porque quando dizemos que somos devotos, estamos dizendo, propriamente dito, que somos discípulos, né? Que temos ele como um espelho e queremos ser iguais a eles ou melhores do que eles foram dentro das devidas possibilidades, né? Então nós temos aí devotos, vou dizer de alguns homens que conversaram comigo, né? Devotos de São Pio, né? O Padre Pio, devotos de São Bento, devotos do nosso pai espiritual São José, pensando, né, nos filhos de São José. Temos aí devotos de Santo Mauro ou Santo Amaro, não é? Como é mais conhecido, né? Mas na verdade é Santo Mauro, enfim. Isso aí podemos conversar em outro momento. Temos devotos, né? Agora, do mais jovem, né? Propriamente dito, né? São Carlos Acutis, né? Esse jovem que foi declarado santo. Quem mais podemos citar? Pronto, São Francisco de Assis, não é? São Dom Bosco. Bem, a lista vai ser grande. Pois bem, dito isto, eu quero cutucar, provocar de certa forma. Vamos fazermos agora uma profunda reflexão interna. Vamos nos interiorizar. Será que, de fato, e eu já vou dizer isso a começar de mim, por mim, eu sou o primeiro. Tá? Eu sou o primeiro. Será que, de fato, estamos procurando, de alguma forma, de alguma maneira, sermos como estes, entre outros, que eu não citei, né? E de repente o senhor pode ser devoto dele, enfim, ou de repente de alguma irmã, né? Como Santa Teresinha, né? Quem mais, né? Santa Santa Dulce, né? Irmã Dulce, Santa Teresa de Calcutá, e a nossa própria, né, mãe, exemplo de fé, né, a Virgem Maria, até então, né? E entre outros, irmãos, entre outros. Então vamos pensar. Será que estamos, de fato, somos deles devotos e discípulos? Porque se estamos, de fato, se alguém disser que sim, então é preciso revermos a nossa, e eu digo a começar de mim, a nossa postura, como nos posicionamos.
como nos colocamos, como nos prestamos diante de Deus? Ou será que somos apenas mais um? Mais um católico, mais um paroquiano, mais um membro de um movimento, mais um membro de uma pastoral, mais, enfim, mais um no meio dos mais uns. Eu gostaria que cada um de nós fizéssemos esta reflexão. É preciso fazermos. Se dizemos de fato que seremos, ou que somos, ou que temos a intenção de sermos santos, porque servir a Jesus é buscar a santidade. O Senhor deu a cada um de nós um talento, um dom. Estamos usando este talento, este dom, estamos nos debruçando neles? O que diriam esses irmãos, esses santos de Deus que dizemos ser devotos, olhando para a nossa vida, para a postura que nós temos diante da vocação, diante da chamada? E com isso eu não nego e nem excluo, não é? As nossas necessidades pensando em nossa existência, as cobranças do tempo, do nosso tempo, da era moderna, eu não nego, nem excluo, não é? As exigências, quase que não sai, né? As exigências que o mundo nos dá, as cobranças, a carga, só a carga de ser homem, só o nome homem já é um peso, entre as obrigações, os deveres e tal. Não nego, não excluo nada disso. Mas, ainda assim, o Senhor nos chama. É preciso nos entendermos que Deus nunca chamou ninguém desocupado, Ele sempre chamou quem estava ocupado. Se lermos as Escrituras desde o Antigo Testamento, tá? Até o Novo Testamento, e posterior a isso, a estes períodos, todas as pessoas que foram chamadas por Deus estavam ocupados. Uns estavam no pasto, cuidando de ovelhas, outros estavam no pasto, cuidando de gado, de boi, outros estavam trabalhando no barro, outros estavam trabalhando na lavoura, outras, pensando em mulheres, estavam cuidando da casa, dos afazeres do lar, como a mulher exemplar que administrava a casa, dava ordem às suas servas e tudo mais, enfim. Todos os santos e santas, todos os profetas, sacerdotes, entre tantos outros, todos, quando foram chamados, estavam ocupados, encontravam-se atarefados com as suas obrigações, com os seus deveres, com os seus problemas existenciais, alguns até mesmo com questões de dúvidas de fé, e ainda assim foram chamados por Deus. E diante disso, o que eu vejo que pode ter mudado o tempo pode ser outro, podemos viver na modernidade, mas pensando no que eu acabo de dizer, nada mudou. O Senhor continua chamando. Então, cada querido, cada amado, cada servo de Deus que foi chamado, porque às vezes a gente acha que o chamado ele foi dado pelo homem, pela carne, e não.
há um motivo, há uma causa, há um porquê, uma razão, que às vezes nós não temos a devida compreensão. Ser religioso, fazer parte de um círculo, de um meio religioso, qualquer um pode fazer parte. Mas se faz necessário mais. Por mais trabalhoso e difícil, cansativo, fadigante, que não só aparente ser, mas que de fato venha a ser ou a tornar-se, ainda assim e mesmo assim o Senhor nos chama. Principalmente para aqueles que se acham incapazes, que se acham minúsculos, por talvez não saberem falar, por talvez terem a questão de serem um pouco acanhados ou tímidos. Enfim, cada um conhece, se autoconhece ou sabe quem de fato é, ou quem deixou de ser. Mas existe alguém que nos conhece muito mais e muito além daquilo que nós mesmos achamos que nos conhecemos, e a Bíblia o chama de Pai das Luzes, Ancião das Cães Brancas, o Pai da eternidade, aquele que conhece a divisão do corpo, da alma e do espírito. Então, assim, se eu, você, ou se você e eu, ou se nós começamos a colocar as questões da nossa existência, né, por questões, talvez porque alguns trabalhem à noite, outros trabalham, enfim, altas horas, outros não têm nem horário para chegar, enfim, é uma verdade. A gente sabe a hora que sai de casa, mas não sabemos a hora que chegamos. Ou talvez alguns ocupem outras funções, outros cargos, enfim, queridos, todos, Deus sabe de tudo isso. E talvez alguém se pergunte, por que eu? Eu também faço a mesma pergunta, por que eu? Talvez nos perguntemos, será que Deus não viu que eu já estou tanto ocupado, tenho problemas com a minha esposa, com meu filho, com o meu trabalho? É verdade, eu compreendo. Eu também às vezes tenho esses questionamentos comigo. Eu tenho tantos questionamentos que eu não tenho ideia. E nessa minha conversão, já disse a alguns irmãos, e alguns sabem disso, e aqueles que não sabem vão saber. Há 3 perguntas que elas ficam na minha cabeça. Por que eu, para que eu e como será? Então, você é importante. Veja, eu não sei gravar vídeo, não tenho um estúdio, não tenho um local adequado, gravo onde eu estou agora estou no meu quarto, na minha residência. Tenho questões, além disso, tenho questões sérias de saúde, que não cabe agora aqui ficar também falando, isso não vai levar a absolutamente nada. Entre outras questões da minha própria vida pessoal, que me rodeia e derrodeia, que só Deus e eu sabemos, e tem coisas que nem eu direito sei. Enfim, mas aprove a Deus pela sua infinita graça, piedade, compaixão, misericórdia, enfim, de me escolher. E se Ele assim fez comigo, está fazendo com vocês também. Para aqueles que já fazem parte dos filhos de São José, não desanimem. Força. Contem comigo. Aliás, vamos contar um com os outros. Tem dúvida? Pergunte. Não é? Não sabe? Pergunte. Não é? Gostaria de uma ajuda? Peça. Pergunte. Tem alguma limitação? Declare. Fale. Pergunte. Diga. Quer falar no particular? Nos procure. Então, aos aqueles que já fazem parte, você não está só, meu irmão.
se não pudermos fazer alguma coisa de maneira efetiva, propriamente dita, materialmente, fisicamente, enfim, no mínimo, presto eu, meus ouvidos, sem pré-julgamento e sem pós-julgamento, e, além disso, as minhas orações. E se eu puder fazer além disto, assim será feito. Se eu não puder eu sozinho fazer, vamos procurar quem sabe. O importante é que cada um de nós nos ajudemos como fraternos, como irmãos. E a você que ainda não faz parte, este vídeo é para você também. Não venha pelo sentimentalismo, nem pelo coração, pelo emocional. Esse chamado, ele é racional. E o Senhor está lhe chamando dentro da racionalidade. Então faça isso. Então, nós estamos prestes a iniciar oficialmente o texto no dia 12 de agosto deste ano, permitindo Deus, permitindo Jesus, o Senhor não voltando e nós, né, estando com vida e saúde. Mas eu preciso deixar esta mensagem para você. Os grandes homens de Deus, dentro das suas vivências, dentro da sua existência, tiveram as questões. Como eu já disse. Mas persistiram e insistiram. Você é importante como homem. Você é importante, meu amigo, e meu amigo, eu ia falar minha amiga, né? Sim, porque se você, mulher, quiser vir, somos filhos de São José. Ainda que estejamos, né? Que sejamos a grande maioria homem, mas não vamos fechar as portas para ninguém que queira membrar-se, cadastrar-se, fazer parte desse movimento sacerdotal, deste apostolado, né? Deste sacerdócio, deste terço, destes fraternos. Né? Os apóstolos eram 12, mas haviam mulheres entre aqueles que caminhavam com Jesus. Então, venham todos, junte-se a nós. Junte-se a nós. Nos unamos como irmãos e vamos partilhar da graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, entre os nossos e cada um com o outro. Juntos de mãos dadas, de braços dados, façamos e sejamos a diferença neste mundo. O texto de São José, ele nasce assim como, eu me atrevo a dizer, como nasceu, né? Ou nasceram, enfim, né? Perdoe-me os professores de português, né? Mas assim como surgiram, assim como houve o chamado que Deus chamou, né? São Francisco de Assis, São Bento, São Domingos, né? Dom Bosco, entre tantos outros que, né, que aí nasceram-se, né, os franciscanos, os beneditinos, né, os dominicanos e por aí vai, assim também nasceu, que é o mesmo Espírito, os filhos de São José. Porque não é o outro Espírito, é o Espírito de Deus. Então você estará fazendo parte de algo vindo diretamente dos céus para que nós venhamos aqui na terra executar para a glória de Deus. Dito isso, despeço-me de todos na paz de Jesus Cristo. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um.